Boa noite a todos, queridos amigos, irmãos, companheiros da família CELA. Graças a Deus, mais uma vez aqui estamos, nesta noite reunidos, em nome de Jesus, para continuarmos as nossas reflexões em torno do Evangelho de Nosso Senhor. Vamos, unidos em pensamento, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, Senhor deste trabalho, graças a Deus, Senhor, mais uma vez aqui nos reunimos em torno do Teu Evangelho, estudando, para nos tornarmos uma pessoa melhor. Te pedimos as bênçãos, Jesus, para conseguirmos dar o valor devido a esses momentos de reflexão, colocando o melhor de nós, dos nossos sentimentos, das nossas energias, a fim de sermos beneficiados pela paz, pela luz, pelas bênçãos das Tuas palavras. Fique conosco, Senhor, nos amparando, nos protegendo. E iniciamos assim o nosso estudo, a reflexão da noite. Graças a Deus. Bem, meus amigos, nesse mês de dezembro, nós estamos estudando algumas parábolas de Jesus. O que são parábolas? Parábolas são narrativas, são histórias, pequenas histórias, que têm por finalidade transmitir verdades indispensáveis, verdades que precisam ser compreendidas. Jesus usava muito de parábolas. As parábolas dos evangelhos contêm muitas imagens, muitos símbolos, representando lições morais. Jesus esclarecia melhor os seus ensinos usando as parábolas, mediante comparações do que ele pretendia dizer com o que ocorre na vida comum. Jesus usava de figuras, de imagens cotidianas, de ocorrências diárias, para facilitar mais aos seus discípulos a compreensão das coisas espirituais através desse método de ensino, esse método comparativo. E nós aqui estamos num processo de aprendizagem, numa proposta de conhecer Jesus, conhecer o seu Evangelho, porque nós temos Jesus como nosso mestre, modelo e guia. Então precisamos nos aproximarmos dele, conhecê-lo, tê-lo em nossas vidas, para que acertemos mais nos nossos investimentos, nas nossas posturas. A parábola que nós vamos estudar hoje é a parábola dos primeiros lugares. Antes de nós lermos a parábola, vamos pensar o que representa os primeiros lugares. Representa o destaque, representa o melhor lugar, é onde seremos mais bem atendidos.
Os primeiros lugares representam ainda o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o capricho, os interesses atendidos. Pensemos ainda, o que se pensa a respeito dos que estão nos primeiros lugares? Que eles são os melhores, os mais importantes, os mais valorosos, os mais fortes, os mais poderosos, superiores, e merecem respeito, honrarias, obediência e reverências. Joana de Ângeles, no livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nos diz o seguinte: quando buscamos os primeiros lugares, estamos atendendo a uma necessidade de destaque pessoal nos grupos dos quais participamos. Essa necessidade anula o discernimento e acreditamos que devemos fruir gozos e lucros pessoais em todos os empreendimentos nos quais nos envolvemos. Por capricho, criamos leis arbitrárias e punitivas, cruéis e rudes, dominamos e subestimamos, mergulhamos em preconceitos. Isso, meus amigos, em todos os ambientes que transitamos, que vivemos. Os sentimentos de orgulho, de vaidade, de egoísmo, fomentam a divisão entre os homens e a hipocrisia. Jesus combateu esse comportamento humano de ontem e de hoje. Conhecedor da alma humana, Jesus instruiu os homens sobre a sua essência espiritual, a sua destinação futura, os convidando a rever conceitos e a sublimar sentimentos. Num desses momentos de instrução, Jesus narrou a parábola dos primeiros lugares, quando estava na casa de um dos líderes dos fariseus, a convite para uma refeição. Vamos recordar aqui sobre os fariseus. Quem eram, como eram os fariseus? O que eram? Fariseus, pertencentes a uma seita, onde se observava as práticas exteriores do culto e das cerimônias, inimigos dos inovadores. Afetavam grande severidade de princípios, mas ocultavam costumes depravados, muito orgulho e excessiva ânsia de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de chegarem a seus fins do que objeto de fé sincera. Alguns convidados para aquela refeição em que Jesus estava ocupavam os melhores lugares. Esses lugares disputados eram os mais próximos do anfitrião e caracterizavam intimidade e prestígio junto ao anfitrião. Então, Lucas, escrevendo essa passagem, relata assim: observando como escolhiam os primeiros reclinatórios,
contava para os convidados uma parábola, dizendo-lhes: quando fores convidado por alguém para as bodas eram as festas de casamento. Então Jesus ensinava: quando fores convidado por alguém para as bodas, não te reclines no primeiro reclinatório, para não suceder que, tendo sido convidado por ele um mais estimado que tu, vindo aquele que convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. E então, com vergonha, voltes a ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que, quando vier aquele que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então será uma glória para ti diante de todos os comensais. Porque todo aquele que se exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Está no capítulo 14, versículos 7 a 11. Todos nós somos movidos por interesses vários. Aqui, no caso, por interesses vaidosos. Nós ignoramos que há coisas despercebidas pelos homens, mas que são crimes aos olhos de Deus. Condutas tidas como normais por nós, mas que são manifestações de orgulho e interesse e denotam a falta de virtudes. Jesus, observando os comportamentos, as nossas disposições de hábitos e verificando o móvel das ações humanas, instrui sobre a humildade. O que é humildade? Humildade é o sentimento que nos nivela. Ser humilde é descobrir que não somos nem maiores nem menores que o outro. Somos exatamente iguais pela origem, pela essência, pela dor, pela alegria e pelo destino. O orgulho é uma visão equivocada nossa em relação a nós mesmos e ao próximo. Nós somos espíritos imortais e somos, tanto encarnados como desencarnados, os mesmos. Quando vemos uma situação no mundo, nós podemos ter por trás disso uma disposição de alma, que é o que Jesus enxerga nessa parábola. Jesus não está tratando de uma distribuição de lugares, está indo mais fundo nessa questão de almas, em como as pessoas buscam esses valores de ostentação, de supremacia sobre o outro. Aqui é uma festa, mas poderia ser o local de trabalho, a instituição religiosa, a família até. São essas disposições de almas que vão aparecer em qualquer contexto. Os vícios e as virtudes são inerentes à alma. Não existe corpo virtuoso ou corpo vicioso. Somos espíritos em trânsito e em evolução. Estamos encarnados para nos educarmos a alma e cumprir a parte que nos cabe na obra de Deus, concorrendo assim para o bem geral.
Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 132, quando Kardec trabalha o objetivo da encarnação. Nós sabemos quanto o orgulho dificulta esse trânsito, porque nos afasta uns dos outros e, consequentemente, de Deus. O princípio desta parábola é justamente o valor da virtude que se contrapõe ao orgulho, à humildade. Há um pesquisador espírita, um estudioso, chamado Rodolfo Caligares. No livro O Sermão da Montanha, dele mesmo, ele recorda uma lição de Sócrates a respeito do autoconhecimento. Rodolfo Caligares nos chama a atenção para a necessidade do autoconhecimento como ferramenta desse processo educativo. Ele diz: a felicidade futura de cada indivíduo depende muito do conceito que ele faça de si mesmo. Quem se imagina com perfeita saúde não se preocupa com ela, nem procura um médico para tratá-la. Também aquele que se presume sem defeitos ou já se considera salvo, descuida da saúde da alma. Quer dizer, o processo de autoaprimoramento começa pelo autoconhecimento. A necessidade de nos observarmos, de nos conhecermos, de identificarmos em nós o que nos move, que sentimento nos domina, para as correções devidas, se for o caso. O banquete do qual Jesus se refere na parábola tem uma visão espiritual e profunda. O banquete representa a vida no reino celeste, reino que um dia conquistaremos através da vivência das leis de Deus. Ou seja, conquistaremos aquele estado de felicidade permanente. Na parábola é dito que quando o anfitrião chega, ele sabe quem deve ocupar os primeiros lugares. Ele não se confunde ou se omite. Ele corrige as posições, considerando não o momento presente, mas sim o percurso de cada qual, de cada convidado, o merecimento justo das posições nesse banquete. Essa posição ou lugar desejado por muitos já foi ensinado por Jesus de ser alcançado pela humildade. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus ensina: porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 6, nos diz: o Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, mostrando na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, no mundo dos espíritos,
os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. Quer dizer, cada um levando consigo aquilo que faz a grandeza no céu. Continuando, Allan Kardec nos diz: o Espiritismo nos mostra ainda outra aplicação desse princípio, aquele princípio do o que se exalta a si mesmo será diminuído. Allan Kardec aponta esse princípio acontecendo nas encarnações sucessivas, onde os que ocuparam as mais elevadas posições com orgulho e ambição vão ocupar condições precárias. O benfeitor Emmanuel nos ensina também, trazendo o exemplo de Jesus nessa questão da humildade, nessa necessidade da humildade. Emmanuel diz: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. A humildade como chave. A humildade permite o acesso às outras virtudes. Nós pensamos: como perdoar se eu não exercitar a humildade? Como aceitar a vontade de Deus se eu não exercitar a humildade? Como tratar todos bem se eu não exercitar a humildade? Emmanuel continua dizendo: a humildade é força divina que se reflete em toda a natureza, favorecendo o progresso e a renovação. O sol acaricia o pântano sem protestar contra a lama. A água filtrada na aspereza da rocha se revela mais pura. Em seguida, as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece o trabalho. Humildade é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. A carência de humildade faz surgir na alma humana sentimentos doentios, como o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, responsáveis pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Sem a humildade, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos caminhos evolutivos. A criatura vive uma ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Vivendo essa ilusão, a criatura nega sua realidade espiritual. Possuída pelo espírito de posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e o excesso que geram tensão psíquica, a se exprimirem na depressão nervosa, no desequilíbrio emotivo, na disfunção celular. Quem retrata em si essa virtude
aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando desse modo a bênção do equilíbrio. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior, renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo, é esquecer todo o mal e recomeçar. Jesus poderia permanecer na glória celeste e se fazer representar entre nós por mensageiros angélicos, mas preferiu vir trazer a mensagem da Boa Nova ao chão da terra e passar pelas vicissitudes. Jesus dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém aos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, Jesus retirou-se sem mágoa em busca de homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Jesus tinha suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, Jesus silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Era justo que Jesus mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto de estrada, a fim de ofertar alívio e esperança, fortaleza e renovação. Jesus detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, Jesus o conservou até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra, Jesus poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Mas Jesus abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, Jesus poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor que aniquilava a plantação do Evangelho nascente. Mas Jesus o buscou em pessoa às portas de Damasco, lhe visitando o coração, porque sabia o engano na direção em que ele se movia. Com Jesus, meus amigos, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tantas vezes somente significam lições regeneradoras. A humildade é a atitude da alma que esquece a própria luz para levantar os que se arrastam nas sombras e que procura sacrificar a si própria nos caminhos empedrados do mundo para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Jesus, nosso Mestre, modelo e guia,
pastor, que conhece todas as ovelhas pelo nome, que nos disse que estaria conosco para sempre, que nenhum de nós se perderia. Sigamos na medida de nosso entendimento, na medida de nossas forças, esse homem, esse espírito amoroso que veio nos resgatar de nós mesmos, que veio nos ajudar a educar esse homem velho, que insiste em permanecer dentro de nós, esse homem vaidoso, orgulhoso, equivocado, tão materialista, tão despreocupado com a própria essência que é espiritual, que é imortal. Nesse mês de dezembro, quando nós mais lembramos de Jesus, e é quando nós, muito mais do que Ele, ganhamos os presentes, peçamos como presente a sua misericórdia, a sua sustentação, a sua luz em nós, o propósito mais firme, mais honesto de nos melhorarmos, de tê-lo como modelo e guia. Sustentemos o desejo de buscá-lo mais vezes através da oração, através da leitura edificante, através da nossa melhora íntima, e façamos em nossas vidas mais momentos natalinos. Deixemos Jesus nascer em nós, ocupar mais os nossos corações, as nossas mentes. O que nós ganharemos com tudo isso? Felicidade, aquela paz, aquela fortaleza de espírito, de ânimo, a felicidade de servir, a felicidade de amar, a felicidade da consciência tranquila de que fizemos o melhor que poderíamos, a felicidade de sermos entendidos pelos outros e, mais que isso, de sermos recebidos por todo o bem personalizado, personificado na figura de Jesus. Que a paz do nosso Mestre nos envolva, esteja em nosso lar. E assim, meus amigos, nessa breve reflexão, nós, encerrando esse momento, vamos mais uma vez conversar com o nosso Senhor, fazer nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, graças a Deus, Senhor, aqui, mais uma vez, na oportunidade do aprendizado,
da sensibilização, na oportunidade, Senhor, do tratamento, porque essas lições, essas reflexões são um tratamento para nós, almas. São aqueles ajustes que nós precisamos fazer em nós. São conceitos equivocados que precisam ser corrigidos. São decisões que precisamos tomar em nossas vidas. São novos rumos que precisamos fazer, percorrer, para estarmos bem, Senhor, estarmos mais fortes, estarmos mais felizes, termos paz, Senhor, apesar dos desafios da vida, comuns a todos. Sabemos que assim, Senhor, nós enfrentaremos as adversidades com confiança em dias melhores, com esperança, com fé, com bom ânimo e com humildade, Senhor. Humildade, tendo a certeza de que tudo passa e a certeza de que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Não nos deixes sucumbir, Jesus. Fortaleça-nos. Dá-nos bom ânimo. Por todo Jesus, por toda a humanidade nós te pedimos paz, amor, Senhor, respeito, tolerância, Senhor. Ajude-nos a olhar para frente, Jesus, a olhar para o alto, a confiarmos no bem. Que a tua paz envolva todos nós, hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus.